A Irlanda, muitas vezes chamada de Ilha Esmeralda, é um país que fascina por sua rica história, cultura vibrante e paisagens de tirar o fôlego. Conhecida por suas tradições centenárias, lendas encantadoras e hospitalidade calorosa, a Irlanda é um destino que cativa tanto seus habitantes quanto os visitantes de todo o mundo. Desde as falésias impressionantes até os campos verdes e cidades históricas, cada canto deste país conta uma história única. Neste vídeo vamos te apresentar 21 fatos curiosos sobre a Irlanda que você com certeza não conhece. Vamos descobrir desde a origem de tradições mundialmente conhecidas até peculiaridades surpreendentes sobre a vida e a cultura irlandesa. Se prepare para explorar histórias fascinantes que vão desde festivais incomuns até figuras históricas que moldaram o país. Então se inscreva no canal, pegue sua Guinness e sente-se confortavelmente e venha com a gente nessa viagem pelo coração da Irlanda. Para quem é chegado numa cervejinha, quando se fala em Irlanda, um dos primeiros pensamentos que vem à mente é a famosa cerveja Guinness, criada em 1759 por Arthur Guinness. Essa stout de cor escura e sabor marcante tornou-se um ícone mundial. A Guinness é produzida na St. James Gate Brewery, em Dublin, uma das maiores e mais antigas cervejarias do mundo. A bebida é conhecida por sua espuma cremosa e densa, resultado do método especial de servir, que inclui uma combinação de dióxido de carbono e nitrogênio. Além de ser apreciada em pubs irlandeses, a Guinness é exportada para mais de 150 países, tornando-se uma das cervejas mais vendidas globalmente. O Guinness Storehouse em Dublin é uma das principais atrações turísticas do país, oferecendo aos visitantes uma experiência imersiva na história e no processo de fabricação da cerveja. Lá é possível aprender sobre o legado de Arthur Guinness, degustar diferentes variações da bebida e apreciar uma vista panorâmica de Dublin no Gravity Bar. Sem dúvida, a Guinness é um símbolo nacional que continua a representar a tradição e o espírito da Irlanda. Mas você sabia que existem algumas tradições que são associadas a outros países e que tiveram suas origens na Irlanda? Esse é o caso da nossa próxima curiosidade. Muitos não sabem, mas o Halloween, celebrado mundialmente e muito associado com os Estados Unidos, tem suas raízes na antiga Irlanda. A festa remonta ao Festival Celta de Samhain, que marcava o fim do verão e o início do Ano Novo Celta, no dia 31 de outubro. Os celtas acreditavam que nesta noite os espíritos dos mortos voltavam à terra e para afastar esses espíritos eles acendiam grandes fogueiras e usavam fantasias assustadoras. Com a chegada do cristianismo, o Festival de Samhain foi incorporado ao Dia de Todos os Santos, mas muitas das tradições pagãs sobreviveram. Os costumes de esculpir abóboras, originalmente nabos, e pedir doces de porta em porta também têm origem celta. A tradição de esculpir vegetais com rostos assustadores era uma forma de afastar espíritos malignos. Quando os irlandeses emigraram para os Estados Unidos no século XIX, levaram consigo essas tradições que evoluíram para o Halloween moderno. Hoje a Irlanda celebra o Halloween com entusiasmo, mantendo vivas as antigas tradições e misturando-as com festividades modernas, como festas, desfiles e, claro, muitas travessuras. Esse clima festivo toma conta de praticamente todo o país, mas não combina muito com os hábitos da população da pequena ilha irlandesa que vamos conhecer agora. A Irlanda é formada por várias ilhas, e isso é algo que provavelmente você já saiba. Mas no meio de tantas, tem uma que despertou a curiosidade de um estudioso nos anos 60.
Por um motivo, no mínimo, peculiar. O antropólogo Joe Cohen Messenger descobriu que existiam cerca de 350 pessoas que viviam de uma maneira completamente diferente do restante do país, com alguns costumes que podem parecer estranhos até os dias de hoje. Ele observou que a população era totalmente composta por católicos devotos e que eles tinham uma visão muito rígida sobre a moralidade e o comportamento sexual. Nessa pequena ilha, qualquer tipo de nudez era muito mal vista pelos moradores e até mesmo atos como tomar banho era um tabu. Segundo o pesquisador, os moradores tomavam banho de roupa ou apenas limpavam as partes visíveis do corpo. O mesmo pudor foi observado nas relações sexuais. Os moradores da ilha consideravam o sexo como algo ruim e um sacrifício que deveriam fazer apenas para a procriação. Na ilha, as interações eram muito limitadas e nem mesmo na intimidade do casal eles ficavam sem roupa, inclusive durante o ato sexual. Se você ficou curioso para saber qual é essa ilha, temos uma notícia não muito boa, porque o estudo utilizou um nome fictício para preservar a população local. O pseudônimo dado à ilha foi Innisbig, que significa Ilha Pequena. Esse é um nome fácil, mas na Irlanda existe um lugar que é praticamente impronunciável. Na Irlanda, os nomes de lugares podem ser bastante complexos, mas nenhum supera o de uma vila que fica no condado de Galway. Eu vou tentar pronunciar o nome, mas de qualquer maneira, vou deixar o nome escrito aqui na tela para você ver como se escreve. Então, vamos lá. O nome da ilha é Munkinahader do Holin e tem um significado tão grande quanto. Na Irlanda, os nomes de lugares podem ser bastante complexos, mas nada supera esse de nome que eu não quero repetir e que significa fazendas de porcos entre duas extensões de água salgada. A língua irlandesa é conhecida por seus nomes de lugares descritivos e muitas vezes poéticos, e essa vila, que eu não quero falar o nome, não é uma exceção. Embora a vila em si seja pequena e tranquila, seu nome atrai a curiosidade de visitantes e entusiastas de linguística de todo o mundo. A pronúncia e a ortografia complexas refletem a rica herança linguística e cultural da Irlanda, onde muitos nomes de lugares são derivados de características geográficas ou históricas. Este nome peculiar é um exemplo perfeito de como a língua irlandesa pode ser tanto um desafio quanto uma bela expressão de identidade nacional. Para aqueles que se aventuram a visitar a vila de nome impronunciável, é uma excelente oportunidade de experimentar um pedaço autêntico e pouco conhecido da Irlanda rural. A língua irlandesa naturalmente representa o país, mas para muitas pessoas o verdadeiro símbolo da Irlanda é o trevo. E se você está entre essas pessoas, sinto te dizer que você está equivocado. Contrariamente à crença popular, o símbolo oficial da Irlanda não é o trevo, mas sim a harpa. A harpa é um instrumento nacional que aparece em muitos aspectos da cultura irlandesa, desde moedas até passaportes, e é usada por várias instituições oficiais, incluindo o governo irlandês. A harpa irlandesa é um instrumento musical com uma longa e rica história, datando de tempos antigos, e é frequentemente associada aos bardos celtas que a tocavam em celebrações e eventos importantes. O trevo, ou shamrock, ganhou popularidade como um símbolo da Irlanda, principalmente por causa de São Patrício, que, segundo a lenda, usou a planta de 3 folhas para explicar a Santíssima Trindade aos irlandeses pagãos. Embora o trevo seja amplamente reconhecido como um emblema não oficial da Irlanda e associado ao Dia de São Patrício, a harpa também tem status como símbolo oficial do país. Este instrumento não só representa a herança musical da Irlanda, mas também a resistência e a identidade cultural do povo irlandês ao longo dos séculos.
Só para completar a curiosidade, a Irlanda é o único país que tem um instrumento musical como símbolo oficial do país. Mas, extraoficialmente, o país tem muitos outros elementos que podem muito bem representar a Irlanda, como o hurling, que eu já te explico o que é. Continuando nossa jornada pela Irlanda, vamos explorar um esporte tradicional que é mais antigo que o próprio cristianismo na ilha, o hurling. Este esporte, muitas vezes descrito como uma combinação de hóquei e lacrosse, é jogado com um taco de madeira chamado hurley e uma bola pequena conhecida como sliotar. O hurling é incrivelmente rápido e requer habilidades impressionantes, com jogadores atingindo velocidades incríveis enquanto tentam marcar pontos ao lançar a bola entre os postes do adversário. O esporte é tão amado na Irlanda que atrai multidões em grandes eventos, como o All Ireland Hurling Championship, onde times de todas as partes do país competem ferozmente. A paixão dos irlandeses pelo hurling reflete a importância das tradições e da identidade cultural, mostrando como as práticas ancestrais ainda são vivas e vibrantes no coração do povo. Segundo alguns registros, os irlandeses praticam o hurling há pelo menos 3.000 anos, o que faz dele um dos jogos de campo mais antigos do mundo. Além de antigo, ele é rápido e, como a bola atinge até 120 km por hora, uma piscadela pode ser suficiente para perder aquele lance espetacular. E já que falamos de tradições e histórias fascinantes, você sabia que a verdadeira terra do Drácula é a Irlanda? Embora o assustador vampiro seja geralmente associado à Transilvânia, o autor do famoso romance, Bram Stoker, era irlandês. Nascido em Dublin em 1847, Stoker foi inspirado pelas lendas e mitos irlandeses ao criar seu icônico vampiro. A influência da rica cultura oral e das histórias de terror irlandesas é evidente nas páginas de Drácula. Além disso, a Irlanda tem seu próprio castelo sinistro, Leap Castle, considerado um dos castelos mais assombrados do mundo. Esse local, com sua história de batalhas sangrentas e aparições fantasmagóricas, poderia facilmente ter inspirado Stoker. Leap Castle é famoso por seus relatos de atividades paranormais, incluindo a presença de uma entidade conhecida como Elemental, um espírito que exala um cheiro pungente de enxofre. Essa ligação entre a Irlanda e Drácula é mais profunda do que muitos imaginam, entrelaçando a literatura gótica com o folclore irlandês e criando uma conexão duradoura entre o terror ficcional e as tradições assombradas da Ilha Esmeralda. Das histórias de terror, passamos para uma tradição peculiar e festiva. Na pequena cidade de Killorglin, no condado de Kerry, acontece o Puck Fair, um dos festivais mais antigos da Irlanda, que data de mais de 400 anos. Durante o festival, uma cabra selvagem é capturada nas montanhas, coroada como Rei Puck e colocada em uma torre no centro da cidade. A preparação para a coroação é um evento por si só, onde os habitantes locais se envolvem em uma busca nas montanhas para encontrar a cabra perfeita. Após a captura, a cabra é levada com grande pompa e cerimônia para a cidade, onde é oficialmente coroada e tratada como realeza durante os 3 dias de festivais. A origem exata dessa tradição é incerta, mas acredita-se que possa ter raízes pagãs ou estar ligada a eventos históricos locais. Durante o Puck Fair, Killorglin se transforma com desfiles, música, dança e muita diversão. A cidade fica repleta de barracas de comida, artesanato e jogos, enquanto artistas de rua e bandas animam a multidão. A escolha e a coroação da cabra como rei são momentos altos do festival, simbolizando a união da comunidade e o espírito alegre do evento, mostrando como as tradições antigas continuam a trazer cor e vida à cultura irlandesa.
E se você acha que já viu tudo, espera só para ver os cangurus da Irlanda. Pode parecer estranho, mas na ilha de Lambay, localizada ao largo da costa de Dublin, existe uma pequena população de cangurus. Estes marsupiais australianos foram introduzidos na ilha no início do século XX pelo proprietário da ilha, Rupert Baring, que tinha uma paixão por animais exóticos. Hoje os cangurus prosperam em Lambay, vivendo em harmonia com a fauna local. A ilha é privada e não aberta ao público, mas saber que cangurus saltitam livremente ali é uma das curiosidades mais surpreendentes sobre a Irlanda. Esta história ilustra o quão imprevisível e fascinante pode ser a biodiversidade da ilha. Passando dos cangurus para outro fato curioso, você sabia que não existem cobras na Irlanda? De acordo com a lenda, São Patrício, o padroeiro do país, expulsou todas as cobras da ilha durante o século V. Claro que essa é a versão popular da história, e a verdade é que a ausência de cobras na Irlanda se deve a fatores geológicos e climáticos. Durante a última era glacial, a ilha ficou isolada por águas frias, impedindo que cobras conseguissem migrar para lá. Desde então, a Irlanda permaneceu livre de cobras, um fato que contribui para o fascínio e a mitologia que cercam São Patrício. Este detalhe é mais um exemplo de como a história natural e as lendas religiosas se entrelaçam na cultura irlandesa. E já que falamos em São Patrício, é hora de desmascarar um grande mito. São Patrício não é irlandês. Na verdade, ele nasceu na Grã-Bretanha, no final do século IV. Foi sequestrado e levado para a Irlanda como escravo quando tinha apenas 16 anos. Após 6 anos, ele conseguiu escapar, mas depois voltou como missionário para converter os irlandeses ao cristianismo. É o caso perfeito para o ditado "Santo de casa não faz milagres", já que foi preciso um britânico para fazer o milagre de converter a Irlanda. Ironia do destino, o santo mais irlandês de todos não era nem mesmo da ilha. Então, da próxima vez que você levantar uma caneca de Guinness no dia de São Patrício, lembre-se de brindar ao britânico que virou o padroeiro da Irlanda. Afinal, a história nos mostra que nem sempre precisamos ser locais para fazer história em um lugar. E por falar em santos com uma história curiosa, você sabia que São Valentim está enterrado na Irlanda? Isso mesmo, o santo padroeiro dos apaixonados descansa em Dublin. Seus restos mortais foram trazidos para a igreja de Whitefriars Street em 1836 como um presente do Papa Gregório XVI. A igreja, situada no coração de Dublin, tornou-se um destino popular para casais que buscam uma bênção especial para seus relacionamentos. Então, se você está procurando um lugar especial para levar seu amor no Dia dos Namorados, que tal uma visita ao túmulo de São Valentim? Nada diz "eu te amo" como um passeio romântico entre as relíquias do padroeiro dos apaixonados. Bom, talvez um diamante possa falar um "eu te amo" melhor, mas aí é questão de gosto. Para quem ainda prefere o passeio, a igreja realiza uma missa especial no dia 14 de fevereiro, onde os casais podem renovar seus votos e receber uma bênção, tornando a ocasião ainda mais memorável. E ao falarmos de São Valentim e sua ligação com a cultura e tradição irlandesa, não podemos deixar de mencionar outro aspecto fascinante da identidade irlandesa: a língua própria do país, o gaélico. A Irlanda é um país bilíngue e, além do inglês, o irlandês ou gaélico é a língua oficial. Mas não se preocupe, você não precisa aprender gaélico para pedir uma Guinness. A língua irlandesa é rica em história e é ensinada nas escolas, mas seu uso no dia a dia é mais comum nas áreas rurais, que são chamadas Gaeltacht. Nessas regiões, o gaélico é frequentemente falado em casa, nas lojas e até nas escolas, mantendo viva a herança cultural do país.
É uma língua tão complexa que até mesmo os irlandeses às vezes têm dificuldades. A estrutura gramatical e a pronúncia podem ser desafiadoras, mas isso só aumenta o charme da língua. Acho que você já teve uma pequena amostra quando falamos o nome impronunciável daquela vila. Então, se você se deparar com uma placa de trânsito em gaélico e não entender nada, apenas sorria e acene. Você está na Irlanda, onde até a língua é uma aventura. Além disso, muitos sinais e anúncios são bilíngues, facilitando a vida dos visitantes. Mergulhar na cultura linguística irlandesa é uma experiência única e fascinante. E enquanto estamos falando sobre a população irlandesa, vamos desmascarar outro mito. Apenas cerca de 10% dos irlandeses são ruivos. Apesar da imagem popular dos irlandeses com cabelos de fogo, a maioria tem cabelos castanhos ou loiros. A genética da população irlandesa é diversa e fascinante, e embora os ruivos sejam uma minoria, eles têm uma presença cultural marcante. Os ruivos são frequentemente celebrados em festivais, como o Red Hat Convention, que ocorre anualmente em Crosshaven, no condado de Cork. Mas convenhamos, os ruivos irlandeses são tão icônicos que parecem mais numerosos. Então, se você não encontrar muitos ruivos na sua visita, não se preocupe, você ainda está na Irlanda. Além disso, a paisagem irlandesa é tão deslumbrante que você certamente será cativado pela beleza do país, independentemente da cor do cabelo de seus habitantes. E falando em aspectos marcantes da população irlandesa, não podemos deixar de mencionar um dos eventos mais trágicos e transformadores da história da Irlanda: a Grande Fome. A Grande Fome, que atingiu o país entre os anos de 1845 e 1849, foi uma tragédia que mudou a Irlanda para sempre. A fome, causada pela praga da batata, resultou na morte de cerca de 1 milhão de pessoas e na emigração de mais de 1 milhão. Foi um golpe devastador para a população da ilha, que caiu de aproximadamente 8 milhões para 6 milhões de habitantes. Este evento catastrófico deixou cicatrizes profundas na sociedade irlandesa, com impactos econômicos, sociais e culturais que ainda são sentidos hoje. A perda de vidas e o êxodo em massa de irlandeses mudaram a demografia do país de forma irreversível. Hoje, a população da Irlanda ainda não voltou ao nível que tinha antes da fome, mas a resiliência dos irlandeses é uma prova de sua força e determinação. A memória da Grande Fome continua a ser honrada, servindo como um lembrete poderoso da capacidade de superação e da importância da solidariedade. Apesar dos desafios do passado, a Irlanda se reinventou e prosperou, especialmente na capital Dublin, o nosso próximo destino. Apesar dos desafios do passado, a Irlanda se reinventou e prosperou, especialmente em sua capital vibrante, Dublin. No entanto, essa prosperidade trouxe consigo um custo de vida elevado, fazendo de Dublin uma das cidades mais caras da Europa. Com aluguéis altos e um custo de vida elevado, viver em Dublin pode fazer seu bolso chorar tanto quanto uma música tradicional irlandesa. A média dos aluguéis na cidade é uma das mais altas do continente e os preços de produtos e serviços também seguem essa tendência. Mas acredite, a vibrante vida cultural, os pubs animados e a atmosfera acolhedora valem cada centavo. Dublin é famosa por seus festivais, como o St. Patrick's Festival e o Dublin Theatre Festival, que atraem turistas de todo o mundo. Além disso, os inúmeros museus, galerias de arte e parques oferecem uma infinidade de atividades culturais. E se você não puder comprar uma casa lá, não se preocupe, você sempre pode visitar e curtir como um verdadeiro dublinense, com um sorriso no rosto e uma cerveja na mão. E quem sabe, talvez até fazer alguns amigos locais, enquanto aprecia a música ao vivo e um dos muitos pubs tradicionais.
Falando em alegria, vamos falar sobre o futebol gaélico, um dos esportes mais populares e emocionantes da Irlanda. Este esporte, que mistura elementos do futebol e rugby, é jogado com paixão em todo o país. A final do All Ireland Football Championship é um evento grandioso que atrai milhares de fãs para o Croke Park em Dublin. As ruas se enchem de torcedores vestidos com cores de seus condados, criando uma atmosfera eletrizante que só pode ser comparada a um grande festival. Se você pensa que o futebol gaélico é apenas um esporte, pense novamente, é quase uma religião na Irlanda. A tradição e o orgulho que envolvem o esporte são transmitidos de geração em geração, com crianças aprendendo a jogar desde cedo. E mesmo que você não entenda todas as regras, o entusiasmo dos torcedores é contagiante. Prepare-se para torcer, gritar e, claro, celebrar com mais uma cerveja depois do jogo. Participar de um jogo de futebol gaélico é, sem dúvida, uma experiência inesquecível e uma ótima maneira de se conectar com a cultura irlandesa. Seguindo adiante, você sabia que a Irlanda tem apenas 5 cidades oficialmente reconhecidas? Dublin, Cork, Limerick, Galway e Waterford são as únicas cidades com status oficial. Isso pode parecer surpreendente, especialmente considerando que muitos lugares que você poderia imaginar como cidades, como Kilkenny ou Sligo, são tecnicamente considerados towns. Esse status é determinado por uma série de fatores históricos e administrativos. No entanto, independentemente do título oficial, todas essas localidades têm seu próprio charme e personalidade única. Então, na sua próxima viagem à Irlanda, não se preocupe com rótulos e aproveite cada canto, cidade ou town, porque cada um tem algo especial a oferecer. Falando em identidade irlandesa, aqui vai uma curiosidade que ultrapassa as fronteiras da Ilha Esmeralda. Existem mais irlandeses vivendo fora da Irlanda do que no próprio país. Estima-se que cerca de 80 milhões de pessoas ao redor do mundo reivindicam descendência irlandesa, enquanto a população na ilha é de cerca de 5 milhões. A grande diáspora irlandesa se espalhou pelo mundo, especialmente durante a Grande Fome do século XIX, criando comunidades irlandesas significativas nos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Austrália. Então, se você encontrar um irlandês em qualquer canto do mundo, saiba que eles provavelmente têm uma boa história para contar sobre suas raízes. Saindo das tradições culturais para uma curiosidade histórica macabra, você sabia que a guilhotina, frequentemente associada à Revolução Francesa, tem suas origens na Irlanda? É verdade! O aparelho de execução, conhecido como guilhotina, foi supostamente usado pela primeira vez na Irlanda em meados do século XVI. O instrumento, que obviamente não tinha este nome, foi utilizado em Galway, séculos antes de se tornar famoso na França. Embora não seja exatamente um motivo de orgulho, é um fato fascinante que destaca as contribuições inesperadas da Irlanda para a história mundial. Mas para que não percamos a cabeça, vamos mudar de assunto. Que tal falar sobre algo que é muito mais alegre, os sobrenomes irlandeses? Se você já se perguntou sobre os prefixos Mac e O nos sobrenomes irlandeses, eles têm significados históricos interessantes. Mac significa filho de em gaélico, enquanto O significa descendente de. Esses prefixos são usados para indicar a linhagem familiar e são uma parte fundamental da herança irlandesa. Por exemplo, McCarthy significa filho de Carty e O'Connor significa descendente de Connor. Esses sobrenomes não são apenas nomes, mas uma conexão viva com a história e a genealogia das famílias irlandesas. Então, se você encontrar alguém com um sobrenome começando com Mac ou O,
você está diante de uma pessoa com uma rica herança histórica. E aí está! Exploramos 21 curiosidades fascinantes sobre a Irlanda. Desde suas tradições culturais e esportes únicos até as histórias menos conhecidas e fatos históricos surpreendentes. Cada aspecto da Irlanda contribui para seu charme irresistível e sua rica tapeçaria cultural. Esperamos que você tenha gostado dessa viagem pelo coração da Ilha Esmeralda tanto quanto nós. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos incríveis sobre os lugares mais fascinantes do mundo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!